Hora de falarmos do Atlético, que fará um jogo treino hoje. Não é isso, Paulo Azeredo? Bom dia. Fala, Nath Fiuza. Bom dia pra você que tá ligado com a gente no Tiro de Meta desta quarta-feira. Daqui a pouquinho, viu, Nath? Tem jogo treino do Atlético na Arena MRV, jogo treino este, que será contra o time sub-20 do Galo e que terá transmissão da Galo TV a partir das 10 horas da manhã. É o primeiro teste, vamos dizer assim, para o Barba Domingues começar a desenhar o Atlético que pega o Bahia lá no dia 21 de julho, o retorno do Galo às competições oficiais pelo Campeonato Brasileiro. 7h30, Bahia na Arena MRV. Breno Galante, desabafa, por favor. Não, cara, assim, talvez a maioria das pessoas podem não concordar comigo, mas primeiro ponto, eu não marcaria um jogo treino contra o sub-20 do Atlético. Eu de jeito nenhum. Porque eu só vejo aí coisas para... Seu sparring, Breno. Só para perder. Seu sparring. Mas, ô Elton, aí assim, o torcedor que vai assistir, se o time profissional... fizer uma grande partida, vão descer a lenha no sub-20. Mais do que já bateram no sub-20, que acabou de subir para a Série A de volta, na última rodada ali, na base da matemática e dependendo de forma culposa. De forma culposa. Muito ruim pro Atlético. Cara, eu acho que é muito distante do que vem pela frente. Isso. Claro. Não, e para um Atlético duvidoso. O Atlético que termina a primeira parte da temporada, o antes da Copa do Mundo, era um Atlético extremamente duvidoso. Aí o primeiro teste, cara, eles têm coragem de fazer isso, não precisava nem anunciar. Podia fazer um treino normal, lá escondido, lá na Cidade do Galo. Normal. É um dia normal de treino. Eu acho que a chance de exposição era menor. Hoje quem vai ser? Como já acontece várias vezes. A gente vai treinar. Como acontece direto, gente. Direto. Sub-20 treina com profissional. Mas o Atlético quis anunciar. Teve uma brilhante ideia. Vamos fazer um jogo treino contra o sub-20 do próprio time. Na Arena MRV. E vai ser transmitido ainda pela Galo TV. Meu Deus do céu! Alguém... Parem as máquinas! Alguém ajude o Atlético! Apertem o cinto, o piloto sumiu. Tá parecendo que vocês não têm coragem de falar as coisas. É ridículo essa ideia do Atlético. Aí tem um outro detalhe. Eu acho boa a ideia, sabe por quê? Se o sub-20 vence o profissional, sobe todo mundo. Já sabe que o time profissional é ruim. Você assistiu algum jogo sub-20? Thiago, primeiro ponto aqui. Vamos olhar várias vertentes aqui. O torcedor não vai poder fazer recorte nenhum do que ele vê amanhã. Recorte nenhum. Nada. Se ganhar, vai falar assim, o time teve evoluções. Nada. Nenhuma. É o sub-20, gente. Não tem como ter esse recorte. O segundo ponto, o Atlético vai enfrentar o Betim. Na próxima quarta-feira. O Betim está disputando a Série D, está ali disputando aquele 1-16 avos, né? Jogou contra o CSA, ganhou de 1-0 no Independência no sábado, vai jogar na segunda-feira, lá em Alagoas, contra o CSA, o jogo de volta, e na segunda-feira à noite. Na quarta, joga contra o Atlético de manhã aqui. Quer dizer... Time reserva. Não sei nem se é o time reserva e como é que vai chegar esse time do Betim aqui. Aí outro detalhe, não vai ser transmitido. Por que não vai ser transmitido? Não faço ideia. Não, peraí, eu faço. Meu irmão, aperta o cinto. Não, mas eu faço. Sumiu. Se você vai transmitir contra o Sub-20, que deve ser uma baba pro Atlético, você não vai transmitir contra o Betim, porque o Atlético passar dificuldade, você vai querer que o torcedor veja isso? Você vai querer que o torcedor veja um time passando dificuldade depois de ficar 30 dias treinando contra um time de Série D como o Betim? É um movimento bem estranho, né? Aí você vai no transmite. Por que você não transmite então os dois? Gente, provavelmente, com essa informação do Breno, o Atlético, quando for jogar com o Betim, vai jogar com contra um time alternativo do poderoso Betim. Apertem os cintos. O piloto sumiu. O torcedor do Atlético fica. Cadê a notícia do Atlético? Cadê a notícia do Atlético? Tem aí, ó. E aí? Jobão? O futebol é o mesmo que terminou lá em maio. É o mesmo. Reforço, Neca de Pitibiriba. Não trouxe ninguém. É isso aí que você quer, torcedor atleticano? É isso aí? Se prive só. Fica privado. Vai ver o jogo da Argentina. Vai assistir a Copa do Mundo. Você quer notícia do Atlético? É isso aqui que você vai escutar. A mão é mais pesada que com o Cruzeiro. O Cruzeiro contratando. Você quer que fale o quê do Cruzeiro? Tomar banho, viu? Fala aí, gente. Não, só, Eltinho, porque assim, eu tenho muita certeza do que esperar do Atlético pós-parada. Você fala, do que a gente esperou? Eu tenho certeza
É o que a gente viu, cara. É um time medíocre. Quando eu digo medíocre, é realmente na média, cara. É um atleta que vai brigar pra ficar entre 9º e 14º lugar pra mim nesse brasileiro. De falar é um time que se der sorte na Copa Sul-Americana e pegar adversários como pegou na primeira fase, isso pode acontecer na Sul-Americana. Ele pode ir aos trancos e barrancos e passando de fase. Mas quando enfrentar uma equipe qualificada, vai cair. Ele pode passar da próxima fase da Copa do Brasil porque pegou um adversário da 2ª divisão. Mas se passar, porque contra um da 2ª divisão, que foi o Ceará, passou nos pênaltis. Viu? Tá no bico do urubu. Então, assim, cara, o Atlético é isso, gente. O Atlético hoje é isso. É um Atlético que termina a primeira parte da temporada com vários jogadores encostados. O Cruzeiro tinha um. Vocês não gostam de fazer comparação, porque a gente tem 2 clubes aqui, com todo respeito ao América, mas o Cruzeiro tinha um encostado que era o Wallace. Ele tá no Cruzeiro mais? Não. Cara, o Atlético tinha 4, gente. Os caras continuam. O Dudu não viajava, o Dudu não podia entrar. O Dudu não podia entrar em jogos do Atlético. Vai voltar a temporada e o Dudu tá aí, cara. O pior é você não ver. Se por um lado as pessoas que trabalham no departamento do Atlético dizem que o mercado para trazer jogadores para o Atlético tá difícil, porque vai procurar oportunidades de mercado, tá. E essas situações que já gritavam fora do campo antes das partidas se encerrarem. Como é que vai ficar isso? Vai voltar? Vou falar aqui, eu não tenho problema. Vai voltar a temporada e a turma toda que estava aí já não estava entrando em campo para não conseguir ajudar o Atlético. Vai permanecer? Igor Gomes, Dudu, Reinier. É isso. Cara, o Atlético está estático demais para quem tem tantas necessidades como o Atlético tem. Se o Rafael Menin, ele se afastou, né? Foram as palavras dele mesmo, né? Falando que se afastou do dia a dia do clube. Então quem tá lá hoje é o Pedro Daniel para poder realmente tocar o clube. Cara, o Pedro Daniel tem que chegar no Brax, que é ele que é o responsável pelo futebol do clube, e dar um sacolejo. Porque assim, cara, o Atlético tá rasgando dinheiro todo mês, gente. O Atlético rasga dinheiro com o Igor Gomes, o Atlético rasga dinheiro com o Dudu, o Atlético tá rasgando dinheiro com o Scarpa, porque são caras que todo mundo sabe que não estavam jogando, porque o clube tinha interesse em negociar. Né, Luiz? Venceu, está pagando salário, não é barato, Valu. Amigão, custa. Se o Atlético não tem dinheiro pra buscar ninguém, porque o que falar é isso, o Atlético não tem dinheiro pra contratar ninguém. Pô, mas pra rasgar dinheiro com o jogador encostado, vai ficar mantendo quem não é usado isso. Peraí, cara. Agora, e como é que fica o Barba? O Barba que chegou a público e pediu contratações. Para todos os setores. E aí ele tá vendo, faltam 14 dias pro jogo contra o Bahia. E só para lembrar o torcedor do Atlético, que a gente esquece. O Atlético tem 44% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Ele está em 9º lugar, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Os 2 próximos jogos do Atlético são contra o Bahia em casa e depois contra o Palmeiras fora de casa. E não existe facilidade nisso. O Bahia fez 2 contratações já nessa janela. O Bahia está se reforçando. Vai dizer que o jogo contra o Bahia vai ser fácil aqui? O Bahia está na frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. 2 pontos na frente do Galo com um jogo a menos. Vai ser fácil? Não vai ser. Aí eu falo para vocês, se perde os 2 jogos, como é que fica a vida do Atlético? Como é que fica a pressão do Barba? Ele teve 30 dias para poder ajeitar o time do Atlético, mas sem reforços? Dá pra gente esperar muita coisa disso? Dá pra cobrar do treinador? Mas aí a corda vai roer pra que lado? O dele. Vai ser ele que vai ficar na reta. E aí ele vai chegar e vai falar o quê? Que ele já expôs publicamente que ele queria reforço? Ele fez isso. E ele chegou a inclusive dizer, se não trouxerem nenhum jogador melhor do que o que nós temos, nós vamos usar a categoria de base. É claro que isso foi num aspecto de ironia, gente, porque ele não está usando a base até agora. Está usando muito pouco a base. Agora, é muito complicado para o torcedor do Atlético ter paciência. Porque aí vão falar assim, Elton, a janela vai até o dia 11 de setembro. Mas tudo bem, cara. Mas os jogos vão acontecendo, né? Você já tem, em 30 dias o Atlético tem 9 jogos. E nesses 9 jogos você tem decisão de Copa do Brasil, você tem decisão de Sul-Americana. Em 30 dias. Breno, sabe, o brasileiro rodando, né? Só pedir. E tem um outro ponto, cara, que é muito importante. Se nesse período que o Atlético está afastado dos jogos, ou seja, não tem nem a desculpa de, nós estamos preocupados com os jogos, não dá para ficar buscando reforço. Tem muita coisa para gerir nos bastidores do clube. É hora de você concentrar todos os seus esforços no Exato. mercado. Se o Atlético não consegue contratar agora, imagina o nível de jogador que vai chegar se o Atlético deixar para contratar na reta final da janela. No dia 11 de setembro chega um pacotão. Eu lembro que o Cruzeiro uma vez, em 2013, eu era setorista do Cruzeiro. O Cruzeiro buscou um lateral direito que era aquele Rafael Galhardo. Último dia de janela. Sim. Cara, sabe a contratação de último dia de janela? Aquela que você contrata sem... O que sobra. Você pega o que sobra. Você pega a xepa. Tava tentando lembrar a palavra. Você pega a xepa. É o que sobra. O Atlético vai ficar esperando a xepa porque não dá conta de contratar agora? Sabe o que a diretoria do Atlético me lembra? Você lembra quando você era criança?
aí você tava passando com a sua mãe na porta de uma loja, aí você voltava assim, mãe, olha lá aquele negócio, olha que brinquedo, aquele negócio. Aí sua mãe te dava 2 puxãozinhos e falava assim, na volta a gente compra. Chegou mais uma informação de que o Atlético abrirá as portas mais uma vez, Thiago, da Cidade do Galo para a imprensa. Isso vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10. Então, no treinamento da parte da manhã, às 10 horas, teremos acesso mais uma vez e acompanharemos de perto este trabalho do Barba Domingues. E a gente fez uma conta aqui, Thiago, básica, para que o Atlético alcance, neste momento, com o desempenho dos times neste momento do Brasileiro, e tem sido, né, Thiago, um Brasileirão muito equilibrado, a vaga do G5, porque esse ano não tem G6, pelo menos por enquanto. É G5, já que uma vaga deste G6 foi para o vice-campeão da Copa do Brasil. Então, campeão e vice da Copa do Brasil tem acesso a Libertadores, G5 também tem acesso a Libertadores, e se um brasileiro for campeão da própria Libertadores, também chega, assim como a questão da Sul-Americana. Então, no Brasileirão, Thiago, é o seguinte, nós tivemos até aqui em 2026, o quinto colocado, que é o Bragantino, e tem 29 pontos em 54 pontos disputados. O aproveitamento dele, então, é de 53,7%. Se você projetar este aproveitamento até a última rodada, nas 38 rodadas, ele chegaria a 61 pontos. Neste cenário, o Galo tem 24 pontos neste momento, com um aproveitamento de 44,44%. E precisaria somar, para chegar a 61, né? Pelo menos ter aí 37 pontos. Com isso, o aproveitamento teria que subir de 44 para 61,7 pontos. Nesse momento, Thiago, este aproveitamento de 61,7 só é inferior ao aproveitamento de Palmeiras e de Flamengo. O Fluminense tem 57% de aproveitamento e é o terceiro colocado. Então, por isso a nossa manchete e a conta feita aqui pela gente para o Atlético chegar a uma Libertadores, que é o objetivo do Atlético, já foi dito não por mim, mas pelos jogadores, pela comissão técnica, pela diretoria. Para chegar, o Atlético teria que ter hoje, Thiago, um aproveitamento de G3 no Campeonato Brasileiro, viu, Thiagão? São números que assustam, né? Pensando em Libertadores, mas olha, eu sou um cara otimista por natureza, eu acredito sempre, eu acho que a reta final do Atlético permite o atleticano, ao clube, aspirações maiores no campeonato. A realidade, né? A realidade dos números, como trouxe aí o Paulinho, ela é cruel com o Atlético, né? Pensar em campanha de G3. Mas você tem que pensar grande, tem que mirar lá em cima para tentar alcançar algo melhor no campeonato. Você pensa da mesma maneira? Qual o seu pensamento? Tem essa possibilidade? Você também não deve ser muito bom de matemática, não, mas a gente tem que ser otimista na vida. Ale Oliveira, bom dia. Bom dia, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Não sou bom de matemática, não sou um Casagrande também, não vamos nem lá nem cá, né? Mas eu acho que essa possibilidade que o Atlético tem dessa intertemporada de trabalhar todos os dias com o seu treinador, para que os atletas entendam a filosofia de trabalho, para que eles possam se condicionar física, tecnicamente, taticamente, com as ideias do técnico, do Barba Domingues, eu acho que dá uma perspectiva muito positiva pro Atlético, né? Então acho que o segundo semestre tende a ser melhor, e aí a gente tem que entender como vão caminhar as Copas, né? A do Brasil e a Sul-Americana, e eu acho que como consequência o Campeonato Brasileiro. Claro que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas o próprio Atlético já fez isso. Eu lembro do Atlético do Filipão, que no segundo turno foi o campeão, a defesa menos vazada, conseguiu uma campanha de recuperação muito forte, muito boa. E isso pode acontecer sem dúvida nenhuma, vai depender muito de como o Atlético está aproveitando esse período de treinamentos, né? E eu acho que aí, se o time encaixar, eu não vejo como impossível. É difícil, mas eu não vejo como impossível buscar uma classificação, não. Fala, galera. Chegamos ao fim aqui, mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Peço o seu like, você que curtiu aí o vídeo, tá bom? Dá essa força aí pro canal continuar crescendo cada vez mais. E muito obrigado a você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Você já deixa o convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Você que não se inscreveu ainda não conhece, tá? Se inscreva e ativa seu sininho de notificação para toda vez que sair uma notícia você ser avisado pelo YouTube. Peço também, gentilmente, aí que vocês deixem o seu like antes de sair do vídeo, tá? Fique à vontade para estar compartilhando esse vídeo com os amigos. Sempre é bom estar colocando mais pessoas que curtem o Galo aqui nesse canal, tá? Essa casa aqui, esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. E vocês deixando também o comentário de vocês, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos.
e acaba alcançando mais torcedores do Atlético Mineiro. Assim, vocês ajudam o canal a ganhar mais inscritos e a gente sempre está melhorando cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço a todos, vocês que fiquem à vontade para estar conhecendo o canal. Não se esqueça de dar uma olhadinha no canal, tá? Aqui notícia é apenas do Atlético Mineiro, todos os dias de domingo a domingo, tá? Então, aqui é o seu lugar, tá bom? Antes de sair, verifique sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!